do Espírito Santo de Deus sobre nós essa noite. Aleluia. A presença dele nos faz entender que ele está conosco. O que o nosso coração sente, nosso espírito une com o Espírito Santo dele. Aleluia. Aleluia. E a nossa alma é curada quando nos encontramos com o Senhor. Aleluia. As trevas vão embora, as barreiras são quebradas, simplesmente pela presença do Senhor. Porque onde Ele está, a liberdade. Aleluia. Onde Ele está, a liberdade. Onde está a alegria. Onde Ele está, a cura, a restauração, a renovo. Aleluia. Onde o Senhor está, há prazer em estar. O meu prazer está nos atos do Senhor, onde eu encontro orientação. Davi disse isso: a minha alegria, o meu prazer é estar nos atos do Senhor, onde eu recebo orientação, onde Deus me dá direção. E esse lugar não tem sido outro lugar a não ser um lugar onde nós buscamos a Deus como igreja, onde nós recebemos orientação para as nossas vidas. Aleluia. Um lugar onde nós deixamos tudo para trás, onde nós conseguimos nos desligar das coisas do mundo, das coisas lá fora, e nos ligar totalmente a Ele, ao nosso Deus, e sermos cheios do Seu Espírito. Aleluia. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito em nós. Eu louvo a Deus pelo que ainda há de ser feito no nosso meio, através das nossas vidas, através da sua vida, através do seu ministério. Hoje de manhã tivemos uma reunião muito produtiva, com todos aqueles que se colocaram à disposição do Senhor para serem canais da sua manifestação, canais da manifestação do reino dos céus. Eu creio que hoje de manhã, a partir de hoje, nosso coração se voltou ao Rei, nosso coração se voltou ao Mestre. Os nossos motivos voltaram a ser os motivos do primeiro amor, da dependência total do Espírito Santo de Deus sobre nós. Eu já posso sentir algo diferente. Eu já posso sentir o mover do Espírito, o Espírito Santo de Deus com mais liberdade. E é isso que nós precisamos dar, liberdade ao Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Precisamos nos achegar diante do Senhor, precisamos nos colocar diante dEle e abrir o nosso coração e dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Fazer a carne ser mortificada e permitir que o Espírito Santo de Deus nos leve a um lugar de comunhão, a um lugar de intimidade, a um lugar de revelação, a um lugar de verdade, que só o Espírito de Deus pode nos levar. Sem farsa alguma, sem máscara alguma, simplesmente conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, simplesmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, pela verdade de Deus, por aquele que nos revela, por aquele que nos convence, por aquele que nos consola, o Espírito Santo de Deus. Eu preciso dele, você precisa dele. Dê lugar a ele, abra o seu coração, diga para ele, não só em canções, vem fazer morada, mas faça do teu coração a morada que o Espírito Santo deseja. Aleluia. Porque só assim conseguiremos ter uma direção em nossas vidas. Só assim continuaremos firmes no caminho que é Cristo Jesus, cheios do Espírito, ouvindo o Espírito, íntimos do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje é uma noite onde nós nos assentamos à mesa do Senhor. E como tem passado rápido esses meses. Como tem passado de uma forma muito rápida esses meses. Eu creio que os irmãos, as irmãs que preparam a Santa Ceia também notam isso.
Esse momento de comunhão é tão importante, querido. E Ele nos deixou esse mandamento: façam isso em memória de mim, até que Ele venha. E é em memória dEle que nós fazemos isso. Mas antes de entrar na leitura da Santa Ceia, eu quero deixar algo ao seu coração para que você medite. Sei que o nosso tempo não permite aqui algo extenso da palavra, porque hoje temos a Santa Ceia do Senhor, mas o Senhor não deixará de falar aos nossos corações, pois Ele já está falando desde o início do culto. Amém ou não? Amém? 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto de uma forma tão extraordinária. O apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto de uma forma tão extraordinária. E somente os loucos vão entender essa forma que ele fala com a igreja aqui. Os sábios dessa terra não entendem. Os sábios dessa terra, os inteligentes dessa terra não compreendem o que Paulo está dizendo aqui. Por isso eles não compreendem a mensagem da cruz do Evangelho, porque a pregação da mensagem da cruz do Evangelho é loucura. E nós vamos ver que Paulo diz que Deus desejou que fosse dessa maneira. Era o desejo do Senhor que fosse dessa maneira, que todos pudessem vir até Cristo e crer em Cristo, através da loucura da pregação do Evangelho. Ele não veio através da sabedoria humana ou da ciência, não. Ele veio pela simplicidade. Ele veio por aquilo que o homem não entende. E ele veio pregando uma palavra que o homem não entendeu. E não entende até nos dias de hoje. Somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo podem receber essa revelação dentro do seu coração. Somente aqueles que têm intimidade com o Espírito, que estão cheios do Espírito e humildemente se colocam à disposição e sob a autoridade do Espírito Santo, é que podem entender as loucuras que o Evangelho nos ensina. A loucura da pregação da cruz, a loucura da vida de Cristo aqui na terra, que veio morrer por nós pecadores. Ele não veio de uma forma soberana, humanamente falando. Ele não usou os valores deste mundo para provar nada para nós, mas Ele trouxe totalmente os valores celestiais para que pudéssemos entender como devemos viver. Quem entende isso em nome de Jesus, diga amém aí. Aleluia. Os valores mundanos são o que nós vemos todos os dias por aí, querido. Quem tem é que é. É assim ou não é verdade? É verdade ou não? Quem tem é, quem não tem não é. Se você chega numa loja para comprar um carro, o vendedor te olha de baixo em cima. E se ele vê que você não tem, ele não te trata como você deveria ser tratado. É assim ou não é? É, às vezes até pior. Porque esses são os valores desse mundo. Você é tratado de acordo com aquilo que você tem e não de acordo com aquilo que você é. As pessoas desse mundo, os valores humanos são estes. São valores baixos. Mas os valores do céu são os que Jesus ensinou. Ele usou aquele que não tem sabedoria para confundir os sábios. Ele usou daqueles que não tinham inteligência para confundir os inteligentes. Ele usou aqueles que não eram nada para confundir aqueles que eram da sua época. E só podemos entender quando o Espírito Santo de Deus está presente em nós. Então começamos a entender que os valores celestiais, os valores do reino de Deus, são totalmente opostos aos valores que aprendemos neste mundo, no nosso dia a dia, no convívio, no trabalho, na família. São totalmente opostos, totalmente contrários. Enquanto os valores do reino de Deus é graça, é humildade, é simplicidade, é amor. Ele nos ensinou a tratar uns aos outros como alguém superior a nós, seja ele quem for.
Quando você chegar diante de uma pessoa, trata aquela pessoa como ela fosse maior do que você, seja ela quem for, seja o mais miserável, o pedinte, seja o alcoólatra, o drogado, aquele que vive a sarjeta, trate ele como que você fosse menor do que ele. E nós somos menores uns pelos outros. E se nós entendêssemos essa verdade, este mundo não teria crucificado a Cristo. Se nós entendêssemos essa verdade, irmão, o reino de Deus seria estabelecido na terra. Se nós entendêssemos essa verdade, os valores, os princípios cristãos, e parássemos de viver como o mundo vive, cheio de orgulho, cheio de achismos, o reino de Deus iria se estabelecer através da minha vida, da tua vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato, Cristo de fato é um escândalo. Cristo de fato é uma vergonha, porque Ele tomou sobre si os nossos escândalos, Ele tomou sobre si a nossa vergonha. Por isso, o inteligente, o soberbo, o sábio, a olhar em Cristo, ele via a sua própria vergonha, ele via o seu próprio pecado sendo levado sobre ele. E por essa loucura da pregação é que agradou a Deus que a humanidade pudesse crer. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Não sei se você entende como eu entendo esse texto. Que por mais louco que seja, por mais burra que seja a mensagem da cruz, ela ainda é muito maior do que toda a sabedoria humana e inteligência que existe na face da terra. Por mais fraca que seja, ou demonstre esse evangelho para aqueles que não estão crendo, porque para aqueles que creem não é loucura, não é vergonha, não é escândalo, é poder. Aleluia. Para aqueles que estão crendo não é loucura, não é escândalo, não é vergonha, é poder de Deus. Mas por mais que os sábios deste mundo, os eruditos deste mundo, entendam e enxerguem fraqueza no Evangelho de Cristo e na obra redentora da cruz do Evangelho, ainda é muito mais forte do que toda a força que o ser humano possa expressar ou conter em si mesmo. Então não tem jeito de lutar contra ela.
Não tem como negar esse poder que existe no Evangelho de Cristo, porque por mais fraco que ele seja, ainda ele é muito mais forte do que toda a humanidade. Você entende isso, querido? Então, aonde estão, por isso Paulo está perguntando, aonde estão os questionadores desta era? Aonde estão aqueles que vivem questionando? A vida dele é uma vida de questionamento. Enquanto você questiona, você fica para trás. Enquanto você crê, você vive o poder da loucura da pregação do Evangelho. Enquanto você questiona, enquanto você duvida, você vai viver uma vida simplesmente de questionamentos. Mas quando você deixa de questionar e começa a crer pela fé, a loucura, a fraqueza do Evangelho, da cruz de Cristo, você começa a viver o poder que dela emana. Aleluia. Eu prefiro viver o poder do Evangelho da cruz de Cristo do que ser simplesmente um questionador, uma pessoa culta. Aleluia. Aleluia. Porque eu quero viver o poder deste Evangelho, querido. Quantos querem viver o poder deste Evangelho aqui? Aleluia, se joga de cabeça. Se joga para crer na palavra, querido. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida, na sua família. Se joga de cabeça na palavra, obedece os princípios, por mais loucos que eles sejam. Não permita que o murmúrio da multidão te impeça de crer. Não permita que a fala dos questionadores coloque em dúvida dentro do seu coração, porque a palavra do Senhor é para crer. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e não os questionamentos. Os questionamentos geram dúvida. É loucura, é impossível, humanamente dizendo. Lógico que é, mas para aqueles que creem, é poder de Deus. Simples. Aleluia. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Diga: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a imagem do Deus vivo. Aleluia. Ele é a imagem, Ele é a réplica do Deus vivo, em poder e em sabedoria. Aleluia. Cristo, e quando nós cremos neste Cristo, tão esplêndido e ao mesmo tempo tão simples, tão humilde, que usa as coisas pequenas, que usa as coisas fracas, nós começamos a viver esse poder que emana em nós. Aleluia. Através da cruz de Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque a loucura de Deus, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões deste mundo. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que era para o mundo a fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante deles. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Aleluia. Foi pela vontade de Deus que nós estamos em Cristo. Ele desejou assim. Foi da vontade dele. Ele desejou assim, assim está sendo.
Não somos salvos pela sabedoria humana, não somos salvos por aquilo que temos, não somos salvos por saber muito, somos salvos pela loucura da pregação. Porque Cristo é o poder, a santificação e a redenção. Porque o sábio não pode se justificar, ele não pode se santificar e ele não pode se redimir. O rico, aquele que tem bens, por mais bens que ele tenha, ele não pode se santificar, ele não pode se redimir, ele não pode se justificar. Não. A única coisa que nos justifica, a única coisa que nos santifica, a única coisa que nos redime é o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, e isso nos iguala a todos os seres humanos, e isso nos coloca na mesma posição. Na mesma posição, porque todos nós precisamos deste Evangelho e deste Cristo, que um dia foi vergonha, que um dia serviu de escândalo, mas hoje é poder de Deus, tanto para gentios, para gregos, para uns ou para os outros. É aquele que foi vergonha, aquele que foi escândalo, hoje é poder. Diga: aquele que foi vergonha, aquele que foi escândalo, hoje é poder. Diga isso: aquele que foi vergonha, aquele que foi escândalo, hoje é poder. É o poder de Deus nessa terra. Feche seus olhos. Aleluia. Quando o Espírito Santo ministra ao nosso coração um texto desta proporção, nós entendemos e chegamos à conclusão que não somos nada sem Cristo, que não somos nada sem o Senhor, que dependemos dele totalmente na nossa vida, que dependemos totalmente do poder que emana da cruz, que nós dependemos totalmente do poder que emana da simplicidade de Cristo. Aleluia. Que nós dependemos totalmente deste Cristo que se fez vergonha em nosso lugar, que se fez miserável em nosso lugar, que levou as nossas dores, que levou as nossas transgressões, que levou a nossa vergonha, que morreu a nossa morte. Nós dependemos deste Cristo e precisamos deste Cristo, porque essa loucura, essa vergonha, para aqueles que creem, é poder. É poder. Não há como questionar isso. Se você questionar isso com a sabedoria humana, nunca chegarão numa conclusão definitiva. Sempre estarão perdidos nas suas palavras e nos seus questionamentos. Mas quando eu deixo os meus questionamentos de lado e começo a crer na simplicidade do Evangelho, da palavra, eu começo a viver de poder em poder, de glória em glória, de fé em fé. Aleluia. É esse Cristo que nós pregamos. É este Cristo que nós pregamos.